Olá, meus amigos, meu nome é Jonas Tadeu Nunes e eu coordeno o Observatório Social de Itajaí, aqui em Santa Catarina. O nosso observatório foi o 7º a ser criado no Brasil e o primeiro aqui no estado de Santa Catarina. Então, por conhecermos a doutrina do observatório, o que rege os observatórios sociais de todo o Brasil, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre os 10 mandamentos que regem os observatórios sociais no Brasil todo. Os 10 princípios da nossa Carta de Identidade. Na videoaula passada nós falamos dos 5 primeiros e agora eu quero lhes apresentar os outros 5. Na sequência vem a regrinha número 6. O seu observatório deve garantir a adequação dos estatutos sociais ao Estatuto do Observatório Social do Brasil. Olha, esta foi uma resolução unânime do grupo para que houvesse unidade na estrutura e no funcionamento da rede OSB de controle social. Os laços que nos unem, porém, não são só os estatutos. O estatuto é um simples instrumento jurídico que garante a nossa independência, a nossa personalidade jurídica. O que nos une de verdade em rede é algo muito maior. São ideais comuns e é a vontade de ver avançar pelo país afora a cidadania e a democracia, e isto a partir do seu município. A 7ª regra da nossa Carta de Identidade também puxa o grupo para a unidade. Por termos todos a mesma estrutura e o mesmo funcionamento, todo observatório social tem a obrigação de se submeter ao Conselho de Ética instituído pelo Observatório Social do Brasil. Esta regra foi estabelecida em nome da unidade da rede OSB de controle social. Primar pela qualidade da aplicação dos recursos públicos e estimular a cidadania fiscal focado no interesse coletivo. Aí nessa regra estão 3 componentes fundamentais de toda a ação dos observatórios sociais. Primeiro, que não nos interessa simplesmente fazer o controle social dos gastos públicos pelo simples fato de se fazer controle social. O que nos interessa é a palavrinha mágica que está no começo dessa frase, é a qualidade do gasto. Nos interessa a qualidade do gasto público, não simplesmente o gasto público. Na sequência vem um outro grande objetivo, estimular a cidadania fiscal. A finalidade dos observatórios sociais, nós já dissemos isso aqui nas primeiras videoaulas, é educar as pessoas para a cidadania fiscal. Os observatórios têm um foco específico na cidadania fiscal. Nós não trabalhamos diretamente com velhinhos, com crianças abandonadas ou com drogados. Esse não é o foco da cidadania com o qual nós trabalhamos. O nosso foco está na palavra fiscal. É isso que nos interessa. Nós somos a sociedade civil querendo saber aonde está o nosso dinheiro e como ele está sendo gasto. O finalzinho da regra número 8 dá o fechamento. O observatório social deve estar focado no interesse coletivo. Aí está. O que vemos em nossos municípios é uma vergonhosa invasão dos espaços públicos pelo interesse privado. É isto, na essência, que um observatório social deve combater: a invasão do espaço público pelo interesse privado. Quando se fala em combate à corrupção, se está falando em combater a invasão do espaço público pelo interesse privado. Quando se fala em transparência pública, se está falando em eliminar do espaço público os interesses meramente privados, fazendo com que todo mundo saiba aquilo que todos devem saber. Quando se fala em educar as pessoas para a cidadania fiscal, nós estamos falando em recuperar a essência dos valores republicanos, que está no extremo respeito que todos devemos ter pelo interesse coletivo. Meus amigos, nossa missão, portanto, é grandiosa, importante e necessária, pois reeducar as pessoas, sejam elas funcionários públicos, sejam agentes políticos, instituições, empresas ou membros da sociedade, é isto que vai transformar o nosso país. Crescendo a cidadania, cresce na mesma proporção a democracia. A comunicação é um componente obrigatório e estratégico para qualquer organização.
Para nós, dos observatórios, isso não é diferente. É por isso que a rede USB de controle social estabelece que todo observatório deve divulgar pública e periodicamente os relatórios e prestações de contas aprovados pela diretoria. A razão desta exigência é essencialmente técnica, pois os nossos observatórios são órgãos técnicos, são instituições técnicas e, portanto, devem buscar resultados. A administração de um observatório deve ser feita por projetos, portanto, sempre na busca de resultados. Quando a gente divulga os nossos relatórios, nós estamos mostrando a toda a sociedade os resultados que nós alcançamos, além, é claro, de estarmos praticando a transparência que nós pregamos. O 10º e último princípio da Carta de Identidade dos Observatórios é este: manter uma postura imparcial e impessoal, focada na avaliação construtiva de processos e resultados. É um fecho com chave de ouro. Vamos ver isso mais de perto porque isso é muito interessante. Primeiro, postura imparcial e impessoal. Esse também é um princípio básico da administração pública. A nossa imparcialidade decorre, em grande parte, do nosso apartidarismo. Quem leva para dentro do observatório simpatias ou antipatias partidárias acaba destruindo todo o trabalho da instituição. Há colegas nossos que recebem ameaças ou afrontas pelo simples fato de agirem em nome próprio, de se exporem pessoalmente. Não se apresentam como observatório social, se apresentam como fulano de tal, como ciclano de tal. Ou pior, expressam opiniões como se fossem opiniões pessoais, como se fossem opiniões do observatório social. O segundo ponto importantíssimo dessa 10ª regra é este: postura focada na avaliação construtiva de processos e resultados. O observatório social não ataca pessoas, mas ataca processos que são inadequados. Não nos interessa, portanto, o conflito pelo conflito, mas a melhoria dos processos de gestão da nossa cidade. Pelo fato de sermos apartidários, nós não puxamos tapete de ninguém. O que nos interessa é que a lei seja respeitada e seja cumprida e que os processos sejam aperfeiçoados. É por isso que nós lutamos. Bem, espero que tenham gostado desta simples apresentação. O importante é que entendam os princípios e a essência doutrinária que embasa o trabalho dos observatórios sociais. Se você gostou, clique ali na mãozinha e curta esta videoaula. Inscreva-se no canal do Observatório Social do Itajaí, aqui no YouTube, e principalmente compartilhe com seus amigos esse tipo de conhecimento. Quanto mais gente souber dessas coisas, melhor. Um grande abraço a todos e até a próxima.